boa tarde a você, amigo telespectador. Programa Espaços DFPEL. Muito boa tarde para você. Neste sabadão aí, 19 de outubro, praticamente a gente está se encaminhando já, né? Praticamente para o final do mês de outubro, e as pessoas já estão comentando sobre o Natal. Incrível, né? Incrível, Natal, imagina só. Bom, programa Espaços DFPEL, que tem o apoio cultural da fisioterapeuta Jennifer Minten Rodrigues. Você precisa de uma profissional dessa área, por favor, entre em contato. Não precisa se deslocar, ela vai à sua residência. Fisioterapeuta Jennifer Minten Rodrigues, ali no rodapé da sua televisão. Programa Espaços DFPEL, que tem na direção de Paulo Oliveira e Cris Simões. Na produção do programa, Carlos Assis Rodrigues. Na técnica, o nosso querido amigo Birinha. E o nosso abraço muito especial. Sempre a gente vai dar aquele toquezinho especial para você que está na nossa companhia. Programa Espaços DFPEL, ao longo do tempo, aqui na grade de programação, bateu ali 12 horas e 30 minutos no sabadão, você está comigo, né? Trouxemos aqui aquela dinâmica de programa, né? O que rola pelas mídias abertas, notícias do mundo, caderno Politique, caderno de saúde e convidados especiais. Esse ano está sendo um ano interessante, a gente trazendo personalidades aí da área da educação, pessoas da área do setor jurídico da segurança pública, enfim, pessoal do CIRI Pelotas também, da área do setor de PCDs, esteve nessa bancada, e é essa a proposta do programa. Bom, dentro dessa fala, a gente diz o seguinte: neste sábado nós estamos aqui com a professora Marcela Simões. Professora Marcela Simões, que é um dos elos de ligação entre a Associação dos Deficientes Físicos de Pelotas e a Universidade Federal. Já eu comento rapidinho, né, dentro dessa atividade das DFPEL. As demandas, são muitas demandas jurídicas, do campo jurídico da entidade. E hoje, para o nosso prazer, a nossa alegria, essa professora, hoje não, já faz um bom tempo, a gente vai comentar aqui, tem dado aí um apoio na parte jurídica da Associação dos Deficientes Físicos de Pelotas. Então, a partir de agora, a gente vai ter um bate-papo bem aberto aí, falando um pouquinho do setor da área jurídica, onde ela atua dentro da universidade. Professora paulista de São Paulo, né? Eu quero te dar boa tarde. Boa tarde, professora. Boa tarde, seu Carlos. Boa tarde a todos que nos assistem, né, neste sabadão aí, pós-meio-dia. E quero agradecer primeiro o convite, me sinto muito honrada em participar. Eu acho que o mês de outubro ele é simbólico, porque foi no mês de outubro de 2023 que a gente deu início a essa parceria junto às DFPEL. E vou me aproveitar e me apresentar um pouquinho. O seu Carlos já contou as minhas principais características, que eu sou paulista, daí o sotaque um pouco diferente do que a gente está acostumado, mas eu já me considero uma pelotense porque já faz em torno de 12 anos que eu estou na cidade. Eu sou professora do curso de Direito da Universidade Católica de Pelotas, atuo nas áreas de Direito Civil, Direito Ambiental e Direito Agrário, e também sou advogada vinculada ao Serviço de Assistência Judiciária da Universidade. E, por fim, o que eu considero talvez mais importante, porque é o nosso elo de ligação com as DFPEL, é justamente a coordenação de um projeto de extensão intitulado Núcleo de Direito e Participação Popular, que a gente apelidou carinhosamente de NUDIP, e tem como objetivo, né, fazer o fomento jurídico e a assessoria jurídica vinculadas às associações ou grupos comunitários em processo de formalização. Interessantíssimo. Veja bem a incumbência dessa tarefa. Mas o que te trouxe a Pelotas? Foi a faculdade de... Foi a faculdade de Direito. Foi a faculdade de Direito. Foi nesse princípio, eu acho que eu sou de uma das primeiras turmas do Enem, quando se começou o SISU, né? Então tive vários colegas de sala que não eram de Pelotas e vieram para cá e ficaram na cidade. 12 anos em Pelotas, professora.
12 anos. E aí era Santos que tu comentaste, Isso, né? Cidade de Santos, né? Cidade de Santos. Litorânea. Que beleza. Mas eu não torço pro Santos, essa é uma curiosidade minha. Eu sou palmeirense, para discordar da cidade, eu torço pro Palmeiras. Tá certo. Professora, não, acho que o prazer, a satisfação é nossa, né? Porque a gente estava conversando agora em bastidores, né? Assunto é o que não falta, queridos. O programa Espaços DFPEL, que eu brinco com vocês, são 30 minutos de atividades de telesiva, mas na verdade a semana é uma semana cheia de desafios. E esta peça que a gente comenta, né? Eu comentei com ela agora há pouco, que alguns anos atrás, quando a gente começa o trabalho de televisão das DFPEL, há muitos anos eu tenho que fazer esse resgate, nós buscamos estudantes da área de comunicação da UCPEL e foi feito um trabalho magnífico. Nós vamos ainda resgatar esse VTzinho que nós temos da época para exaltar quanta coisa boa tem na área estudantil. Eu sou suspeito em falar, porque a gente, quando faz algumas possibilidades de palestras inclusivas, a gente sempre menciona escolas, universidade, a porta é essa, escolas, universidades. As poucas palestras que eu fiz sobre inclusão social foi muito importante agora na Semana das Pessoas com Deficiência. Eu estive no Colégio Pelotense e foi uma atenção de 70, 80 alunos, uma atenção fantástica, se interessando muito pelo tema. Professora, eu quero te deixar à vontade para tu falar, tu estavas comentando, outubro de 2023. Isso. Fecha um ano já, professora, dessa parceria, né, com a entidade. Que me falas a respeito dos desafios que tu tem ali no dia a dia? Tem a questão PCDs, existe uma procura de pessoas portadoras de deficiência buscando algum direito como pessoa física? Sim, nós temos, né, e eu acho que é importante fazer essa distinção. A Universidade Católica, ela possui um serviço de assistência judiciária que trabalha com demandas individuais, então pessoas que procuram a gente por problemas particulares, com vizinhos, familiares, mas também em face do poder público, e aí um braço, né, do curso de Direito que faz o atendimento a demandas coletivas. Então, quando a gente percebe e começa a identificar várias demandas que se repetem sobre um determinado grupo, ou sobre um direito que ele não é cumprido, a gente faz esse ajuizamento através do projeto de extensão, que não é só para demandas judiciais, mas específico para a questão de formalização, regularização. Então, nos últimos anos, né, eu posso pontuar que nessas demandas de PCDs que nós recebemos, muitas envolvem a questão do transporte público. E eu digo o transporte público municipal mesmo, aqui em Pelotas, especialmente com reclamações recorrentes de ônibus que não param porque a plataforma de elevação não funciona e as pessoas não conseguem acessar algo que é de direito, que é a questão do direito constitucional de ir e vir, e também outras pessoas, né, que não são cadeirantes, mas têm outros problemas físicos de deficiência e que têm esse direito cerceado. Então, nos últimos anos, a gente ajuizou bastante ações neste sentido, ações que são obrigações de fazer, condenando a questão do consórcio a promover maiores reformas e reparos em ônibus que funcionem as plataformas e que possibilitem que as plataformas sejam utilizadas não somente por cadeirantes, mas todos aqueles que se identificam como pessoas com deficiência física também. Que interessante, porque quando tu fazes a tua narrativa, nós conversamos assuntos gerais e naturalmente que a demanda que a gente mandou para a universidade é uma questão específica de alterações necessárias do estatuto, mas tu faz uma abordagem extremamente oportuna, porque exatamente as DFPEL, ela tem no cunho de atividades dos 4 eixos de ações, uma delas é o transporte coletivo, que foi conquistado lá em 1999, 2000, através dessa entidade. Bom, e é surpreendente o que tu estás falando, e oportuno, de certa forma, muito interessante, porque nós, depois da conquista, que a gente entende que foi uma conquista para o segmento na época, a gente não consegue, a gente, que eu digo a nível de instituição, de entidade, nós temos uma dificuldade. Talvez o setor jurídico da universidade está mais apto à captação dessas reclamações do que a própria entidade.
Mas, na verdade, a entidade tem esse papel. É algo que a gente vai conversar com certeza nesse sentido. Então, para minha surpresa, numa reunião do Conselho, a liberação, quem faz o atestado para saber se a criatura tem direito ou não tem, o cidadão tem direito ou não tem direito, pasmem vocês, já fizemos uma reclamatória, mas não foi uma reclamatória profissional. Quando eu falo profissional, Carlos não é advogado, ela é advogada. Ela atende uma banca, uma demanda de uma universidade, uma demanda coletiva. Então, na verdade, eu fui saber que a médica do consórcio é que libera o tal de documento o laudo, para né? o laudo. E a gente questionou dentro do conselho, sendo que dentro do conselho tem algum representante do transporte lá nessa reunião. E é algo que a gente vai conversar. Então são demandas tipo essa que tu comenta, são demandas nós conversávamos em bastidores sobre a questão do transporte intermunicipal fora da cidade, que aí está pintando algumas situações que nós vamos, com certeza, solicitar o auxílio da universidade nesse sentido. Aí vamos se inteirar um pouco mais para montar um processo mais substancioso, né? Com uma demanda coletiva para nós rever essas situações. São situações que o cidadão que tem direito ao passe, chega na rodoviária, muitas vezes é barrado. Esse horário não tem outro horário. Professora, mas essa demanda é importante para nós, a entidade, saber disso. Que Exato. Existe essa demanda e que existe esta ação por parte do setor jurídico, né? Eu digo, vamos nomear, né? O NUDIP, né? Uhum. O NUDIP, né? E eu acho assim, Sim, se o senhor me permite colocar, claro. Porque é importante, inclusive, né, dialogar sobre isso e difundir essas informações, porque são vias de mão dupla, né? Não é só o atendimento jurídico que o projeto de extensão ele faz, mas ele faz a regularização dessas entidades coletivas e associativas que são fundamentais, porque grande parte dos direitos, e aí voltando para a questão PCD, que foram constituídos e garantidos, como o transporte público, a prioridade de tramitação preferencial, a questão de redução de algumas cargas tributárias para aquisição de veículos, ele vem através de um fomento dessas associações. Então, por isso que é importante o fortalecimento dessas associações e que elas estejam devidamente regularizadas para amparar os direitos dos associados e também levar esses direitos associados a uma parcela jurídica para que a gente consiga encaminhar em trâmites processuais. Mas isso não se exclui, porque se tem uma questão de informação e socialização que é muito importante, que é um papel que a associação faz, e as DEFIPEL tem esse papel histórico aqui em Pelotas, como essa associação de deficientes físicos, promulgando essas informações, mas também tutelando, né, os direitos de pessoas que às vezes não sabem que se tem esses direitos e não sabem que esses direitos estão sendo desrespeitados. Sabes que alguns anos atrás, Instituto Opinião, eu faço questão de relatar esse instituto aqui de Pelotas, porque nos era cobrado pelo poder da época estabelecido, poder executivo, que queria dados concretos, porque o IBGE dá uma informação geral. Nós conseguimos, é algo que tem que ser trabalhado, com certeza, para dar sustentação em qualquer encaminhamento de processo de direitos, né? Nós conseguimos, professor, com o Instituto Opinião, está defasado, uma pesquisa em Pelotas por bairros, que o IBGE não faz, e que o Instituto Opinião fez para a entidade. A entidade, na época, se sentiu impotente de tanta informação, que largamos para o poder que estava estabelecido, mas ficou engavetado aquele documento. O que era aquele documento? Aquele documento era para o poder que estava estabelecido fazer políticas públicas direcionadas àquele público específico. Talvez a gente alimente essa ideia, junto com a universidade, de retomar essa pesquisa, até para mostrar porque da necessidade de um transporte adaptado no bairro X, porque tem mais cadeirantes e etc. Mas eu quero deixar mais para ti falar a respeito da tua atividade. São outras demandas dentro do NUDIP, e que eu quero, sou suspeito aqui, né? E parabenizar
à universidade por essa iniciativa. Quanto tempo faz que tem esse setor, o NUDIP? O NUDIP está mais ou menos constituído em torno de 2 anos. Ele começa de uma maneira tímida, né? Na pandemia, as atividades acabam ficando suspensas, porque a gente acaba trabalhando muito mais numa via remota, né? Então, esse atendimento às associações, ele acaba sendo restrito. Mas a partir de 2022, a gente já começa a participar de algumas reuniões com associações que já estão funcionando, ou associações que pretendem se tornar associações, e eu digo isso na questão do termo jurídico, né? Porque as associações, elas existem, mas para que elas tenham uma roupa jurídica, um CNPJ, possam demandar direitos em nome dos associados, é necessária essa regularização. Então, a gente também acaba construindo e auxiliando os estatutos sociais que são pensados, que são levados a registro, o encaminhamento de documentação, para que depois, né, formalmente constituída, a gente possa trabalhar nesse sentido que o seu Carlos coloca, né, de mapeamento de dados, identificação de demandas, e de que maneira a gente pode formular isso para levar para o poder público ou, em alguns casos, levar para o próprio poder judiciário. Então, o nosso vínculo, de certo modo, que acontece com as DFPEL, vem muito por conta da necessidade de atualizar um estatuto. E a necessidade de atualizar esse estatuto, ela reflete a configuração da associação, no sentido de novas demandas voltadas para o esporte, no sentido de adaptar um estatuto que é antigo, para que se permita que os associados participem de maneira remota, de maneira online das reuniões, e que faça, né, neste caso, conseguir propor algumas mudanças e propor algumas sugestões para o poder público. Então, eu acho que é muito importante essa questão que o senhor coloca, né, de trabalhar com o mapeamento dos bairros, os associados, onde que moram, por que procuraram a associação, e identificar quais pautas podem ser levantadas ali. A gente fala bastante do transporte público, mas a gente poderia falar igualmente de uma pauta de acessibilidade, né? Acessibilidade. Calçadas identificadas para deficientes visuais, uma questão de mais espaços de lazer que sejam preparados para crianças que também são pessoas com deficiência poderem usufruir desses espaços, e a gente só faz isso através, né, de um grande vínculo comunitário, que é o que a DFPEL representa e é o que a Católica acredita enquanto uma instituição comunitária também. Coisa boa, coisa boa. Eu estava pensando aqui, como é que é a recepção quando vocês têm uma demanda, vamos direcionar o PCD, né? Mas quando vocês têm uma demanda, por exemplo, a questão do transporte, questão da acessibilidade de direitos, como é que é a recepção do judiciário? Olha, a gente tem estratégias de atuar no judiciário, né? Porque muitas vezes isso é um debate que a gente faz dentro do projeto de extensão, né? Para o judiciário é mais um processo só, dentre tantos processos que o judiciário gaúcho tem. Então a gente precisa dar uma roupagem para este processo, mostrar quem é a pessoa que está demandando um direito, da onde que ela vem, o que ela pleiteia e aquilo que foi desrespeitado. Porque por muitas vezes, né, quando chega no judiciário, e até por uma questão de desconhecimento às vezes, e não é nenhuma crítica direcionada a nenhum magistrado, mas é a compreensão nossa, enquanto sociedade, dos direitos que são garantidos e assegurados para as pessoas com deficiência, que muitas pessoas não sabem. Então, quando chega, por exemplo, no judiciário, uma questão pedindo uma liminar, né, que é antes mesmo de ter a decisão do processo, garantir o direito de ir e vir de uma senhora que possuía uma deficiência na perna, que não conseguia levantar, a primeira recepção do judiciário foi entender que ela não tinha direito porque ela não era cadeirante. E a plataforma, ela vem com um desenho que ela é exclusiva para cadeirantes. E aí a gente precisa construir, junto ao judiciário, as leis que se tem, de certo modo, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que abrange também várias modalidades de deficiência, e ir construindo jurisprudência, construindo decisões em face do Poder Judiciário. Então, assim, não é, em um primeiro momento, uma recepção muito fácil, com uma garantia exacerbada de direitos, é a respeito de muita luta, de muito estudo técnico e de indicação para que a gente possa construir nessa jurisprudência e fazer com que a recepção, num futuro, ela seja muito melhor em face dessas demandas. Mas veja você, quando você comenta, é isso que a gente faz aqui
neste programa, e a gente muitas vezes esbraveja, falando o seguinte, nas minhas lives eu tenho falado isso, todo poder que se estabelecer, todo poder executivo que se estabelecer, me perdoem aqui a minha postura nesse sentido, peço perdão se eu estiver equivocado, todo poder que se estabelecer, essa mensagem vai para os poderes que vão se estabelecer a partir de janeiro agora, né? Que não atuarem com a proximidade da ansiedade da sociedade, das necessidades da população, eu tenho falado, tenho feito uma afirmativa até, está fadado ao fracasso, porque é necessário essa participação e até diria que ajuda alguma administração a gerir uma cidade como Pelotas em todos os sentidos. Professora, eu fiz a provocação, professora, o Birinha já disse que a gente está quase terminando aqui, não será a primeira e nem será a última a participação sua, com certeza, aqui, pela relevância do assunto. Eu fiz a provocação porque algum tempo atrás a gente fez eu acredito que não foi muito bem feito, eu tenho quase certeza disso. Sim, fizemos uma representação junto ao Ministério Público e estão retirando o passe livre. Esse consórcio, quando se estabelece, ele retira o passe livre do portador de deficiência que está incluído dentro do mercado de trabalho. Eu tentei esbravejar, eu junto na época o procurador, o promotor de justiça, mais o representante da área jurídica do consórcio, mais o secretário de transporte e o promotor, infelizmente, desculpa, talvez a minha ignorância, lava as mãos e diz que não, que a lei que estava estabelecida, a lei é uma lei ultrapassada, 5.212, lei municipal, artigo 3º. Ali o consórcio se pega juridicamente e tira o passe dessas pessoas. Professora, por isso que eu lhe fiz a provocação. Se você, nos comentando como universidade, como uma pessoa conhecedora da causa, nos fala sobre isso, imagina, um minutinho, nossa operadora que é implacável. Então, é isso. Mas vamos ter outras oportunidades, com certeza, aqui para trazer esclarecimentos mais pontuados, para trazer esclarecimento do que diz respeito ao direito, principalmente de PCDs. Eu quero te deixar para considerações finais e já fazendo o agradecimento à tua presença aqui. Eu que agradeço, pretendo retornar e pretendo que os alunos também possam participar desse espaço, porque eu acho que o ponto que o senhor coloca, as minhas considerações finais, elas vão partir daí, né? É que toda e qualquer mudança que a gente precisa ter na política, no judiciário, ela vem oriunda da participação popular. Por isso que é importante que essas leis sejam modificadas, escutando quem de fato utiliza elas, quem é prejudicado pela não atualização delas, e que as demandas que cheguem ao judiciário cheguem através dessas ações coletivas, deste conjunto, desses grupos, para que se possam ali ter os seus direitos preservados e mais direitos garantidos. Então, era isso, eu queria muito lhe agradecer e me colocar à disposição para retornar quando possível. Acho que é o contrário, mas tudo bem, né? Vamos respeitar a opinião dela. Acho que é nós, entidade, que temos que ser gratos pela relevância e essa cutucada que tu deu em relação aos alunos. Com certeza a gente vai fazer essa interação, o programa é para isso. Muito obrigado, professora. Eu agradeço. Muito obrigado a você que está sempre na nossa companhia. Programa Espaços DFPEL, TVC Pelotas, canal 14, no sabadão, 12h30, até as 3, curtinho, 13 horas, muito objetivo. Agradecer a você e aquele refrão que a gente sempre fecha o programa. Fique com Deus, nós estamos com ele. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.